A Santa Crisma, o sacramento da fortaleza cristã e da plenitude do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos da Igreja, o sacramento da Crisma foi reconhecido como um dos 7 verdadeiros sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, embora, em muitos lugares, tenha passado a ser visto apenas como uma confirmação pessoal da fé. Essa compreensão é insuficiente e não exprime a riqueza do sacramento. A Igreja nunca ensinou que a crisma consiste simplesmente em uma profissão pública da fé, feita pelo cristão ao atingir determinada idade, por exemplo. Antes, ela é uma verdadeira comunicação da graça divina, pela qual o Espírito Santo fortalece a alma batizada para que viva e confesse a fé com firmeza, tornando-a espiritualmente madura para combater em favor de Cristo. O Catecismo Romano, promulgado após o Concílio de Trento, ensina que a crisma foi instituída por Cristo e confiada aos apóstolos, que transmitiram esse poder aos seus sucessores. O mesmo ensina o Catecismo de São Pio X, ao afirmar que a confirmação é o sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Desde a época apostólica já encontramos a distinção entre o batismo e a imposição das mãos destinada à comunicação da plenitude do Espírito Santo. Depois que os samaritanos receberam o batismo, as Escrituras narram: então lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Esse texto mostra que já existia um rito distinto do batismo. Os batizados já pertenciam a Cristo, porém ainda não haviam recebido aquilo que os padres da Igreja chamavam de plenitude dos dons do Espírito. O mesmo ocorreu com os discípulos de Éfeso. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Essas passagens sempre foram entendidas pela tradição católica como um fundamento bíblico da confirmação. São Tomás de Aquino, por exemplo, ensina, na Suma Teológica, parte 3, questão 72, que o batismo comunica o nascimento espiritual, enquanto a crisma conduz esse cristão à maturidade. Assim como uma criança nasce primeiro e somente depois alcança a idade adulta, também a vida sobrenatural possui um crescimento. O batismo faz nascer para Cristo. A crisma fortalece para lutar por Cristo. Por isso, diversos padres da Igreja empregavam a imagem do soldado. O batizado é um filho de Deus, o crismado torna-se também um combatente de Cristo. Não por acaso a Igreja antiga chamava esse sacramento de sacramento da fortaleza. O próprio Senhor prometera essa fortaleza aos apóstolos. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Essa promessa realizou-se plenamente no Pentecostes. Antes daquele dia, os apóstolos permaneciam escondidos por medo dos judeus. Depois da descida do Espírito Santo, saíram a anunciar Cristo diante de reis, tribunais e multidões, muitos deles chegando ao martírio. A Igreja sempre viu nesse acontecimento o modelo daquilo que acontece na alma daquele que recebe dignamente a crisma. Entretanto, convém fazer uma distinção importante. O Espírito já habita na alma desde o batismo, juntamente com o Pai e o Filho, quando o homem recebe a graça santificante. A crisma não significa que Deus começa somente então a habitar na alma. Antes, ela aumenta essa presença pela comunicação de uma nova efusão de graça e de seus dons, aperfeiçoando aquilo que começou no batismo. Por isso, fala-se em uma plenitude do Espírito Santo, não em uma primeira vinda do Espírito Santo. São Paulo escreve: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E ainda, foi Deus quem nos confirmou em Cristo, quem nos ungiu, quem também nos marcou com seu selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1.
Esses dois verbos, ungir e selar, tornaram-se fundamentais na teologia da Crisma. Também São João utiliza a linguagem da unção. Vós tendes a unção que vem do Santo. E acrescenta: quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós. Os padres da Igreja viram nessa unção uma figura da graça sacramental comunicada pela Crisma. Segundo a tradição latina, a matéria do sacramento consiste no Santo Crisma, azeite de oliva misturado com bálsamo. O azeite possui grande riqueza simbólica. Sua natureza penetrante representa a ação silenciosa e profunda da graça santificante, que alcança o íntimo da alma. Além disso, fortalece, suaviza, cura e alimenta, simbolizando os efeitos espirituais do sacramento. O bálsamo, por sua vez, exala agradável perfume, significando que o cristão confirmado deve difundir entre os homens o bom odor de Cristo por meio de sua vida santa. São Paulo escreve: somos para Deus o bom perfume de Cristo. O Santo Crisma, portanto, é solenemente consagrado pelo bispo durante a Missa do Crisma, celebrada tradicionalmente na Quinta-feira Santa. Essa consagração manifesta que toda a Igreja participa da mesma missão apostólica recebida de Cristo. O ministro ordinário da confirmação é o bispo. Desde os primeiros séculos, essa prerrogativa manifestava a união do fiel com a sucessão apostólica. Em circunstâncias determinadas pelo direito da Igreja, um presbítero pode administrar validamente o sacramento, especialmente no batismo de adultos ou em perigo de morte, mas a forma ordinária permanece sendo sua administração pelo bispo. A fórmula latina tradicional exprime perfeitamente a realidade sacramental. Eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O eu indica a causa instrumental. O ministro humano age visivelmente. Entretanto, quem realiza verdadeiramente o sacramento é a Santíssima Trindade, causa principal de toda a graça sacramental. Quando o ministro diz eu te marco, não se trata apenas de um gesto simbólico. A palavra marco corresponde à realidade invisível do caráter sacramental. Assim como o batismo e a ordem, a crisma imprime um caráter espiritual indelével que jamais poderá ser apagado. A alma fica definitivamente configurada a Cristo em sua missão profética e régia, sendo consagrada para confessar a fé. São Tomás ensina que esse caráter confere ao cristão uma participação especial na missão pública de Cristo, habilitando-o a professar a fé com autoridade e firmeza. Além desse caráter permanente, o sacramento produz uma nova efusão de graça santificante quando recebido em estado de graça. Essa graça fortalece as virtudes infusas e aumenta os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Por isso, o principal efeito do crisma é a fortaleza sobrenatural. Não se trata de coragem meramente humana, mas da capacidade de permanecer fiel a Cristo diante das perseguições, tentações, sofrimentos e combates espirituais. São Paulo exorta: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Carta aos Efésios, capítulo 6. Essa fortaleza ajuda especialmente na luta contra a tríplice concupiscência descrita por São João. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai. A crisma fortalece precisamente para resistir a esses 3 grandes inimigos da vida espiritual. Quando recebida dignamente, também aumenta a graça santificante e remite plenamente a culpa dos pecados veniais, bem como toda a pena temporal que normalmente seria apagada por um fervoroso aumento da caridade. Contudo, não foi instituída principalmente para a remissão dos pecados. Por isso, quem estiver em pecado mortal deve antes recorrer ao sacramento da penitência. Quanto à sua necessidade, o ensinamento tradicional deve ser formulado com precisão. O batismo é necessário à salvação por necessidade de meio, conforme ensinou o próprio Cristo.
Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Evangelho de São João. Já a crisma não possui essa mesma necessidade absoluta. O Catecismo Romano afirma que ela é extremamente importante e que ninguém deve negligenciá-la. O Catecismo de São Pio X ensina que peca gravemente quem, podendo recebê-la, deixa de fazê-lo por desprezo ou negligência culpável. Portanto, sua necessidade é moral e eclesial, como complemento normal da iniciação cristã e não necessidade absoluta de meio, como ocorre com o batismo. A ordem ideal dos sacramentos da iniciação permanece aquela conservada pela tradição: batismo, crisma e, por fim, a Eucaristia. Primeiro nasce-se para a vida sobrenatural, depois recebe-se a força para defendê-la e, finalmente, alimenta-se continuamente dessa vida pelo corpo e sangue do Senhor. O crismando deve aproximar-se do sacramento disposto a crescer na santidade. A confirmação não encerra a formação cristã. Ao contrário, inaugura uma nova etapa de maior responsabilidade. Confirmado, torna-se testemunha pública de Cristo e assume mais plenamente sua missão na Igreja. Durante o rito tradicional latino, o bispo dava uma leve bofetada na face do confirmado. Esse gesto, hoje geralmente omitido, possuía profundo significado espiritual. Não era uma punição, mas um símbolo de que o soldado de Cristo deveria estar preparado para sofrer afrontas, perseguições e até o martírio pela fé, permanecendo firme e sem vergonha do Evangelho. Como escreve São Paulo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Assim, a Santa Crisma não é simplesmente uma confirmação humana da fé já professada, mas um verdadeiro sacramento instituído por Cristo, comunicado pela sucessão apostólica, que imprime caráter indelével, aumenta a graça santificante, fortalece os dons do Espírito Santo, arma o cristão para o combate espiritual e o configura mais perfeitamente a Cristo, o ungido do Pai. Nela, o fiel é marcado com o selo do Espírito Santo para viver como testemunha corajosa do Evangelho até o fim da vida, difundindo no mundo o bom perfume de Cristo e perseverando na santidade até alcançar a glória eterna.